Olá pessoal, estamos de volta nesse momento no nosso último módulo do nosso curso de capacitação, ressocialização familiar e o futuro do adicto. Hoje nós estaremos encerrando esse momento que nós estamos tendo aqui. Temos como temática para a nossa aula de hoje amor e planejamento familiar. É um assunto que nós estaremos trazendo para vocês aqui. Falar sobre amor, falar sobre o planejamento familiar é pertinente dentro da ressocialização familiar e o futuro do adicto. O amor e o planejamento familiar, eles representam pilares indispensáveis para a edificação de relações humanas saudáveis, resiliência e também relações duradouras. Pessoal, especialmente no contexto da ressocialização e recuperação de indivíduo em situação de dependência química. Lembrando, quando nós falamos de dependência química, nós estamos falando sobre o TUS. O que seria o TUS? O TUS é o transtorno por uso de substância psicoativa, de acordo com a classificação internacional de doença, que é o CID-11. O CID-11 é a 11ª edição da Organização Mundial da Saúde. Essa condição de dependência química, ela não se restringe apenas a um problema individual. É uma condição que se reverbera profundamente também no sistema familiar, comprometendo a dinâmica relacional, emocional e social, trazendo impactos que incluem a codependência. A codependência, ela também é uma dependência. A codependência, ela surgiu devido ao familiar que tem um ente adicto por álcool ou outros tipos de droga. Além da codependência, também gera conflitos interpessoais. A dependência química, ela gera rupturas de vínculos afetivos, porque ela fragiliza os vínculos familiares, há um prejuízo nos vínculos familiares e frequentemente também esses vínculos, na sua dinâmica, é prejudicado nessa relação aí da dependência química com a família. A gente sabe também que existem sintomas como os sentimentos como culpa, existe a estigmação também relacionado à própria dependência química, e assim, é importante nós compreendermos que a família, ela como a primeira e mais influente instituição social, ela exerce um papel primordial na formação da identidade pessoal, no desenvolvimento emocional e na internalização de valores éticos e morais, atuando como um sistema independente onde as ações de um membro afetam o equilíbrio coletivo, conforme o modelo de terapia familiar estruturado, ou melhor dizendo, terapia familiar estrutural proposto por Salvador, que descreve a família como um sistema vivo, cujos membros estão interligados por laços emocionais e regras de funcionamento implícita ou explícita. A família é o primeiro núcleo familiar de um indivíduo. É onde nós recebemos as primeiras informações sensoriais. Essas informações, ela contribui para a formação da personalidade dos indivíduos, para a formação da nossa personalidade. E, gente, nesse panorama que nós estamos falando aqui, o amor, o afeto, não é meramente um sentimento abstrato, mas uma força transformadora que, quando expressa de forma responsável e incondicional, certamente vai facilitar a reconstrução de vínculos rompidos pela dependência química. A gente tem algumas pesquisas qualitativas que destacam que o afeto familiar manifestado por meio de suporte emocional e comunicação empática, eu estou falando de competência socioemocional, estou falando de inteligência emocional, é um fator, pessoal, protetor contra recaída. E esses estudos apontam aí que 40%
dos riscos de retorno ao uso de substância psicoativa são reduzidos. E isso é um dado significante, né, trazendo informações do quanto é importante essa relação afetiva, essa relação de comunicação empática, de comunicação assertiva entre a família e o dependente químico. Dentro do processo de recuperação, o suporte emocional e a comunicação empática é um fator crucial para a recuperação ou para a recuperação dos vínculos que estavam fragilizados através da dependência química. E promover também um ambiente de aceitação e encorajamento para a sobriedade é pertinente. E para isso, pessoal, a gente precisa de quê? A gente precisa de um planejamento familiar. Porque o planejamento familiar, por sua vez, ele emerge dentro desse processo como uma ferramenta estratégica e proativa, envolvendo o quê? Envolve a definição de metas compartilhadas, a alocação de responsabilidades e a prevenção de conflitos por meio de quê? Por meio de diálogos estruturados. E isso favorece a coesão familiar e prepara o grupo para desafios futuros, como a própria reintegração, a reintegração social do adicto. O adicto que está em recuperação e principalmente quando ele está seja em uma casa de acolhimento, seja em uma residência, ele, de acordo com o seu tratamento, e com a equipe que vai estar multidisciplinar, que vai estar fazendo o acompanhamento desse adicto por álcool ou outras drogas, vai trabalhar o seu planejamento pessoal, o seu planejamento social, o seu planejamento familiar e também a sua inserção social. E a família, ela precisa de estar também preparada para receber esse adicto, seja por álcool ou outras drogas, enfim. É importante que a família esteja preparada. Preparada de que forma? Preparada através dessas competências, através dessas habilidades que são possíveis serem desenvolvidas. Família que manifesta o amor, mas esse amor é um amor equilibrado, um amor com assertividade, certamente vai facilitar esse processo de recuperação permanente desse adicto. E é importante, pessoal, também falarmos que a dependência química, frequentemente, ela está associada a comorbidades psiquiátricas. Normalmente, a dependência química, ela não está sozinha. É comum que quando há um caso de dependência química, há comorbidade juntamente com essa dependência química. E que tipo de comorbidade você está falando? Está falando de comorbidades psiquiátricas, como a ansiedade, a depressão, que é muito comum, né, essa patologia psiquiátrica está acompanhando a dependência química, né, tanto a ansiedade como também a depressão, também outros transtornos de humor. E isso, gente, essa comorbidade junto com a dependência química, ou a dependência química junto com as comorbidades psiquiátricas, isso desestrutura o núcleo familiar. Por quê? Porque gera padrões de hiperproteção ou rejeição, e isso pode perpetuar, melhor dizendo, né, isso pode fazer com que o ciclo de uso nocivo pela substância dificulta a própria ressocialização desse adicto. Por quê? Porque se uma pessoa ela tem uma comorbidade psiquiátrica, né, ela tem um quadro de dependência química, já preencheu o critério de diagnóstico da dependência química, a compulsão está ali, as pessoas estão percebendo, né, e falam para o indivíduo que ele precisa moderar o seu uso da substância,
que ele não está tendo controle, que ele está tendo prejuízo, esse indivíduo já perdeu até mesmo o seu vínculo empregatício, a sua família ela está sendo prejudicada por causa da sua relação com a substância, ele não consegue controlar o uso da substância a partir do momento que ele faz o primeiro uso, seja o dia do álcool ou outro tipo de droga. As pessoas estão ali, estão vendo que essa pessoa ela não está bem e ela preenche o critério diagnóstico para a dependência química e, além disso, tem a ansiedade. Essa pessoa, além dela ser importante, ela está recebendo um tratamento adequado para a dependência química, ela precisa também de um tratamento para a ansiedade e a depressão. Até porque, muitas das vezes, a dependência química ela não vem primeiro. Muitas das vezes, a comorbidade psiquiátrica é ela que vem primeiro, é ela que está como patologia de base, seja ansiedade, depressão, seja um transtorno de humor, como o TAB, o transtorno afetivo bipolar, seja algum transtorno da personalidade, enfim. Pode vir primeiro, né, como um transtorno de base e a dependência surgir depois. Exemplo, é muito comum uma pessoa com ansiedade, talvez o termo não seria nem comum, né, tô falando de maneira genérica, mas acontece da pessoa ter um transtorno de ansiedade social e ela recorrer à substância psicoativa para poder melhorar a sua relação interpessoal, já que existe ali uma inibição, um pensamento de julgamento, um medo de falar em público, um medo de se expressar e do outro julgar. E para ela perder essa timidez, ela acaba recorrendo à substância, porque ela sabe que o álcool, inicialmente, isso a curto prazo, vai desinibir essa pessoa, ela vai ficar desinibida, mas depois, né, como o efeito, a desinibição ali causado pelo álcool é a curto prazo, ele pode ficar repetindo ali o uso. Então é muito comum as pessoas com ansiedade social procurarem a substância, já que não existe uma outra estratégia mais funcional para ela lidar com essa questão. Não existe no pensamento dela, né? Se ela procura ajuda, certamente ela vai desenvolver algumas habilidades, recursos para poder lidar com a ansiedade social sem precisar de estar recorrendo à substância e assim também melhorando a sua relação com a sua família. E existem evidências de pesquisa que indicam que famílias que adotam estratégia de planejamento, como a criação de contratos comportamentais e a participação em grupos de apoio, essas famílias elas experimentam maior resiliência emocional, e isso com relatos de redução na violência intrafamiliar e a melhoria também no bem-estar coletivo. É importante, além do adicto estar buscando suporte, buscando apoio, a família também ela está buscando esse suporte, participar também de grupos de mútua ajuda, como nós já citamos aqui em outros momentos. Falamos aqui com vocês sobre o Now Anon, que ele surgiu também do Alcoólicos Anônimos, e o Narcóticos Anônimos também surgiu do AA, e aí surgiu esse grupo de mútua ajuda para a família, que é o Now Anon. E é importante as famílias também participarem. A criação do contrato comportamental é pertinente dentro desse processo. Além disso, pessoal, o amor responsável, né, ou afeto responsável, diferenciado do amor codependente, né? É importante dissociarmos isso, separarmos isso, né? Que o amor responsável é uma coisa, o amor codependente é outra coisa. Uma pessoa que ela tem um afeto codependente, ela é um codependente de um dependente químico, e é codependente também emocional. Codependente emocional.
o medo, né, ali de fazer algo para o próprio bem-estar da família, mas ao mesmo tempo ela tem ali um medo de fazer alguma coisa, de ter determinado comportamento, determinada posição, como de recusa, né? E eu, no pensamento dela, falo assim, não, se eu fizer isso, se eu negar, se eu falar não, se eu me posicionar, o que vai ser dele, né? A pessoa esquece de si próprio e passa a viver exclusivamente para o outro. E esse outro, né, nesse nosso contexto, é o adicto. E como nós estávamos falando, né, que o amor responsável é diferenciado do amor codependente, porque o que habilita, o amor codependente, ele habilita comportamentos destrutivos, não habilita comportamentos funcionais, mas destrutivos, não comportamentos adequados, né? Mas comportamentos destrutivos. E isso envolve o estabelecimento, gente, sabe de quê? De limites saudáveis, né? De limites saudáveis e o fomento também à autonomia do adicto, alinhado ao conceito de amor pedagógico. O que é isso? O amor que educa para a responsabilidade e a empatia mútua, né? A empatia e a reciprocidade, que são comportamentos que aproximam as pessoas. Importante que essa empatia ela seja uma empatia mútua e esse amor ele seja um amor pedagógico, né? Um amor que educa para a responsabilidade, o amor que estabelece limite, né? O amor que realiza acordos comportamentais. E a gente vai ver muito nossa aula de hoje, né, sobre essa relação afetuosa da família com o adicto. Trabalhar isso, pessoal, é importante trabalhar isso, fortalecer, fomentar. A convivência harmoniosa é importante dentro da prevenção de conflitos, já que a família ela acaba, né, sofrendo por não saber lidar com o ente que tem uma dependência química. E aí, como o seu repertório cognitivo, comportamental, existe um déficit ali de estratégia para poder lidar com acaba aí enfrentando a família, relações conflituosas, que adoece ainda mais o dependente químico, que tem uma patologia de acordo com, segundo a Organização Mundial da Saúde, é crônica e progressiva. A família ela acaba também adoecendo, porque ela não sabe lidar com esse processo. E a gente precisa, dentro desse processo, integrar conhecimentos da psicologia familiar sistêmica, que é pertinente dentro desse processo, e isso eu falo com ênfase em modelos sobre diferenciação do self e autorregulação familiares. Busca-se também por profissionais, capacitar, melhor dizendo, né, profissionais e família. É importante dentro desse processo ter profissionais capacitados para poder lidar com essa relação da família com a família e com o adicto. É importante, a dependência química ela é um universo e é complexa, porque quando a gente fala da dependência química, a gente também não tem como não associar juntamente a família e a codependência. Então é importante termos profissionais, famílias também que estejam capacitadas para intervirem de forma eficaz
de forma eficaz na própria ressocialização. Porque quando o profissional ele é capacitado, a família também ela está capacitada, ela entendeu, compreendeu que ela também precisa do tratamento e ela participa de grupo de mútua ajuda, participa de terapia em grupo, ela busca recursos para poder lidar com esse indivíduo adicto, e o profissional também ele busca especialização, sempre procurando se especializar para poder estar realizando uma intervenção e oferecer também um tratamento mais adequado. Isso facilita o próprio processo de ressocialização desse adicto, porque a gente promove não apenas a recuperação individual no quanto profissional, mas também a revitalização do próprio sistema familiar. A abordagem dentro do contexto da ressocialização familiar e futuro do adicto, é importante que a abordagem ela seja uma abordagem holística, respaldada também por diretrizes do Ministério da Saúde brasileira e para o cuidado em dependência química, e isso enfatiza a própria importância de programas que incluam a psicoeducação familiar, vislumbrando a importância de programas que incluem melhor dizendo, vislumbrando a construção de um futuro sóbrio e produtivo para o adicto, e não só para ele, mas também a sua rede de apoio, que normalmente quem é a rede de apoio desse adicto? Logo a gente pensa na família, como a sua primeira rede de apoio. E essa rede de apoio pode ser apenas a família? Não, essa rede de apoio pode ser um grupo de mútua ajuda, pode ser a sua rede de apoio, pode ser também alguma programação, algum grupo que oferece possibilidades artesanais, e ele se sente pertencente a esse grupo também pode ser uma rede de apoio. A própria igreja também pode ser uma rede de apoio para esse adicto, mas a ressocialização de cada indivíduo, ou de um indivíduo com transtorno por uso de substância psicoativa, representa, pessoal, um processo complexo, e esse processo complexo transcende a abstinência. E além de transcender a abstinência, exige também a reconstrução de vínculos emocionais, sociais, familiares, para promover uma recuperação sustentável e significativa. O que acontece? O adicto por álcool e outras drogas, ele tem prejuízos, e quando ele está quando ele está fazendo uso da substância e não está em tratamento, em recuperação, muitas vezes eles não conseguem perceber o prejuízo que a droga, a substância psicoativa está causando na sua vida. Porque o seu repertório ele vai se estreitando por causa do seu envolvimento com a substância psicoativa. Como nós falamos aqui, a perda de emprego, do vínculo empregatício, perda também da confiança da família, da segurança da família, são diversos os prejuízos. Tanto que quando esse indivíduo adicto vem para um tratamento, é importante na nossa anamnésia a gente investigar
como que está a sua relação familiar, a sua relação com os familiares, se precisa de fortalecer os seus vínculos, né, os vínculos familiares, com quem ele precisa de fortalecer esses vínculos, como também está a sua relação com a comunidade, porque a sua relação com a comunidade pode estar prejudicada em detrimento à dependência química, né? Em detrimento ao uso da substância psicoativa. Então, pode estar a sua relação com a comunidade prejudicada, como que também investigar o seu lazer, porque é muito normal, gente, eu posso normalizar isso, né, porque nós trabalhamos, né, eu trabalho com dependência química, com recuperação de pessoas com dependência química. Quando o dependente ele vem buscar o tratamento, ele chega com o seu lazer deficitário, ou seja, ele não tem mais lazer, ele vivia exclusivamente para a substância, ele não sabe mais o que é lazer. Então, na anamnese, realizar essa investigação é importante. Muitas das vezes, a sua relação familiar, ela está prejudicada, não é com todos, mas às vezes a mãe, o pai, as pessoas mais próximas, né, é afetado por causa da dependência química. A dependência química ela é tão complexa que ela pode levar a pessoa, ou como não só pode, né, ela leva a pessoa à aquisição de comportamentos destrutivos, como pegar objetos de dentro da sua própria casa para vender, para alimentar a própria dependência química, né? Alimentar ali a abstinência, seja ela física ou seja ela psicológica. E nesse contexto que nós estamos falando, o amor, gente, emerge como um pilar central. Lembrando que eu falo de um amor responsável, né? Um amor pedagógico, com responsabilidade, que educa, que estabelece limite. Não é o amor codependente, né? O amor codependente, né, é um amor que acaba sendo destrutivo, não só para a pessoa própria, que é codependente, mas também, né, acaba aumentando as possibilidades de prejuízo na vida desse adicto. E o amor, ele é um pilar central, o afeto é um pilar central. Ele é tão central, o afeto, eu não me recordo agora o teórico, que fala sobre o afeto na educação, o quanto o afeto ele é importante para o desenvolvimento acadêmico e também para a relação pessoal, a relação social. O afeto ele é importante, o amor ele é um pilar central que funciona como uma força transformadora que restaura a dignidade, fortalece também a autoestima e fomenta a resiliência emocional do adicto. Lembrando, o amor pedagógico, pessoal. O amor responsável, não o amor codependente. É importante a gente separar essas possibilidades de amor, tá? Do amor codependente e o amor responsável. Como é o amor responsável? Como funciona o amor pedagógico? Como funciona o amor codependente? Porque longe, pessoal, o amor ele está longe de ser apenas um sentimento, certo? O amor, quando expresso de maneira incondicional, empática e responsável, ele atua como um agente terapêutico que ajuda na reconfiguração da dinâmica familiar. E isso corrobora esse amor, né, que é esse agente terapêutico, além de um sentimento, ele é um agente terapêutico que corrobora com essa reconfiguração da dinâmica familiar. E isso frequentemente, né, a dinâmica familiar frequentemente abalada pela dependência química. Então, ele entra aí como um agente que vai facilitar
esse processo de ressocialização, de recuperação, esse processo aí de uma melhora na relação da família e o adicto. Lembrando que as patologias elas podem surgir através das relações, tá certo? Através de relações tóxicas, relações destrutivas, pode levar as pessoas a desenvolver ou desencadear patologias psiquiátricas ou até mesmo a própria dependência química, né, que caracteriza a dependência química. Ela é caracterizada por rupturas. E que tipo de ruptura? Rupturas afetivas, né? A própria codependência também e os conflitos interpessoais. A dependência química ela é caracterizada tanto por rupturas afetivas como também por codependência e conflitos interpessoais. E isso segundo a Organização Mundial da Saúde. A família ela é um sistema vivo, né? Ela funciona como um sistema vivo e interdependente, e também ela desempenha um papel crucial nesse processo, sendo o ambiente primário onde se cultivam os valores, a segurança emocional e a capacidade de enfrentar a adversidade. Certo, pessoal? Espero que esteja fazendo sentido, né, o que nós estamos socializando aqui nesse momento, né? Volto a dizer, né, da importância de nós estarmos atentos para diferenciarmos o que é o amor responsável, o amor pedagógico do amor codependentes. Esse nosso módulo de hoje, a gente vai falar, né, detalhar sobre como o amor e a afetividade, quando estão alinhados à responsabilidade ética, eles transformam a família, transformam o seio familiar, o núcleo familiar, em um espaço de cura, como também em um espaço de empoderamento, pavimentando ali o caminho para a possibilidade de um futuro sóbrio e conectado para o adicto e sua rede de apoio. O amor, em sua essência, né, a essência do amor é multifacetada, transcende o âmbito romântico ou afetivo superficial, configurando-se como, ou melhor dizendo, configura-se como um ato profundo de doação, empatia e compromisso inabalável com o bem-estar do outro. Também promove a resiliência, o amor, ele promove a resiliência emocional, a transformação também comportamental, dentro do contexto da dependência química, né? O próprio TUS, o amor, ele pode surgir nesse processo como um papel terapêutico e restaurador, e atuando dentro desse processo como um catalisador para a reconstrução identitária e relacional do indivíduo em recuperação. A gente tem alguns teóricos, como o próprio Carl Rogers, né, que é pioneiro da abordagem humanista em psicologia, especificando a ACP, que é a abordagem centrada na pessoa. Ele enfatiza muito que o amor, incondicional, né, que é aquele amor que aceita o indivíduo como ele está. Eu falo como está porque nós estamos sujeitos às mudanças constantes, e quando eu falo como o sujeito eu posso estar rotulando ele, determinando que ele é aquilo. Então, Roger, ele enfatiza que o amor incondicional, caracterizado pela aceitação genuína, aceitação verdadeira, né, e sem julgamento, aceitando o indivíduo, aceitando a família, nesse caso, aceitando o indivíduo,
sem julgamento, com empatia, com autenticidade. Não, a família ela não concorda com o comportamento destrutivo da dependência química, mas ela pode aceitar a pessoa com dependência química, e quando ela aceita incondicionalmente, sem julgamento, ela facilita ali a possibilidade de um engajamento do adicto em uma recuperação permanente e ter na sua própria ressocialização familiar. Então, Roger, ele traz, enfatiza o afeto, incondicional, caracteriza ele pela a própria aceitação genuína, sem julgamento. A gente chama até dentro da fenomenologia como epoché, que é a suspensão do julgamento. E quando a gente suspende o julgamento, a gente facilita, a possibilidade de uma relação ali empática mútua. Ele fala sobre, a própria autenticidade, ele fala da importância da autenticidade, ele fala da importância da empatia, da aceitação incondicional no crescimento pessoal e na mudança comportamental, porque são fatores importantes para o crescimento pessoal e também para a mudança comportamental, porque permite que o indivíduo ele sinta a si mesmo dentro daquele processo da dependência química, sinta-se valorizado, como também capaz de superar os padrões disfuncionais. Então, quando esse indivíduo adicto ele é julgado, ele não é aceito, isso ergue, pessoal, barreira de resistência e reforça o pensamento disfuncional, até as crenças disfuncionais que o indivíduo ele acabou desenvolvendo devido à dependência química, de que ele não é capaz, de que ele não consegue. Então, quando a gente trabalha uma abordagem humanista como de Carl Rogers, o indivíduo consegue se perceber como um ser valorizado, que ele tem valor e que ele é capaz sim de superar padrões disfuncionais. Veja o quanto o afeto, o amor é responsável, o amor pedagógico, ele é pertinente, crucial nessa perspectiva, porque essa perspectiva ela corrobora, e demonstra que ambientes familiares permeados por aceitação incondicional, pessoal, reduz significativamente sintomas de quê? Sintomas de ansiedade, de depressão, que são patologias psiquiátricas comórbidas da dependência. A pessoa que está ali, além de ter que lidar com o sofrimento da dependência, dos sintomas da dependência química, da abstinência física, psicológica, enfim, também com os sintomas da ansiedade patológica e também da depressão. E aí esse acolhimento, digamos dessa forma, humanizado, facilita a adesão ao tratamento e também facilita o processo da ressocialização familiar. Na vida, falando da vida familiar, o amor genuíno, ele manifesta-se por meio de práticas diárias, certo? Esse amor genuíno é importante que ele seja manifestado diariamente, como uma prática diária. Esse amor genuíno é importante que ele faça parte do estilo de vida, porque o amor genuíno, quando o amor genuíno é praticado diariamente, ele fomenta a segurança emocional e o senso também de pertencimento, e isso é essencial para a ressocialização do adicto. Exemplo, em famílias afetadas pela dependência química, ok? O amor não implica a permissividade ou codependência, padrões nos quais familiares divertidamente habilitam o uso de substância ao evitar confrontos ou assumir responsabilidades alheias, mas sim
um equilíbrio delicado entre afeto e exigência ética, promovendo aí a autonomia e a própria responsabilidade pessoal. Pessoal, vamos dar uma pausa para nós tomarmos uma água, irmos ao banheiro e daqui a pouquinho retomamos novamente a nossa aula.